o confronto direto aí por um G6, por um G4, ainda mais porque o Mirassol ganhou ontem do Grêmio, né? Então tá fazendo uma bela campanha. São Paulo e Botafogo vão brigando ali para tentar chegar perto do G4, G6, quem sabe, né? Bom, para o jogo de hoje a gente tem uma provável escalação, uma possível escalação, tá? Vou passar para vocês. Daqui a pouco a gente vai tentar, também o Gabriel tá lá na Praça Roberto Gomes Pedrosa, e a gente vai tentar trazer imagens da chegada dos ônibus aí de São Paulo. Logo agora, né, caiu a internet geral aqui do estádio, mas assim que for restabelecido a gente volta com melhores condições. Enquanto isso a gente vai aqui no sinal do celular mesmo, né? Vamos na raça aqui fazendo a nossa live. Tô ouvindo você, Gabriel. Me escuta bem? Escuto bem, Ricardo. Estamos aqui já direto entre Portão 1 do estádio do Morumbi, já nesse esquenta aqui do arquibancada. De fato, todas as emissoras que a gente passou aí falando da queda de internet, né? Da queda de conexão aí do estádio do Morumbi, mas a gente vai trazendo para vocês aí as imagens. Agora não escuto mais os amigos, mas está na tela aí, então, para a galera poder conferir o estádio do Morumbi, já a fachada aqui do nosso querido estádio, e em instantes a chegada dos ônibus, né? Primeiro, então, do Botafogo e na sequência a chegada do São Paulo Futebol Clube. Acho que estou sozinho aqui com o pessoal, né? Não sei como é que tá a internet para vocês, pessoal. Talvez está chegando apenas o meu sinal por aqui, mas a gente vai então informando para vocês em relação a essa chegada do ônibus, né, trazendo as imagens. A cavalaria vai chegando por aqui também. Nosso querido Giovanni Chacon já está pela área. Em instantes, a chegada do ônibus do Botafogo e depois da equipe do São Paulo para essa partida em meio aos cavalos aqui do estádio do Morumbi. Qual estilo de maquiagem combina mais com você? Bom, eu estava confirmando com o pessoal da produção, mas a imagem está de volta para vocês aí da chegada do São Paulo. Em instantes vem o tricolor. Diga, Senna. Bom, não sei vocês, mas eu não escuto meu amigo Ricardo Senna. Eu vou deixar a imagem, pessoal. Vou deixar a imagem aqui, enquanto tá tendo essa confusão aí da nossa conexão da cabine de imprensa do Morumbi. Vocês estão vendo aqui a cavalaria, todos os cavalos passando aqui no portão principal do estádio. E em instantes, então, a chegada do São Paulo Futebol Clube, conforme a gente falava, né? O São Paulo que vem a campo hoje com 6 nomes novos, né? Seis novidades aí, então, para a partida. Tem a volta de Rigoni, Rafael Tolói e Mailton, né? Que são os 3 contratados, né? Então, 3 novidades. E aí as voltas, né? Agora sim, de Arboleda, Marcos Antônio e também do Alisson. São 6 voltas do São Paulo para essa partida. E seguimos aí com algumas ausências importantes. O Oscar segue de fora, Lucas Moura segue de fora, Caleri, Rian Francisco, André Silva, esses perdem de fato a temporada. Mas o São Paulo, com esses 3 retornos aí do DM, o Alisson, um jogador importante para o meio, também Marcos Antônio e Arboleda já condicionando um pouco mais o ritmo de jogo para a partida diante da LDU na quinta-feira. E, claro, pensando também em toda a temporada que terá o São Paulo, é importante ver os jogadores retornando. Diga, Ricardo Senna. Escuto um ruído de Ricardo Senna bem ao fundo. Acho que está invadindo um pouco aqui para a galera da live também. Já já ele está de volta mais estável, nosso querido Senna aí, para trazer um pouco das informações, né? Quando o Senna estiver de volta, nossa produção vai colocar ele na tela, que é a única referência aqui que eu tenho lá do visual. Mas em instantes, a chegada do São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Lembrando para a galera que está chegando agora, que são 35 mil ingressos vendidos para essa partida. O São Paulo espera receber cerca de 40 mil torcedores. Acho que para esse jogo, um bom público aí. Nosso Senna está de volta, correto, Senna? Sem áudio, nosso Senna, para mim, pelo menos. Eu não sei o que o chat
Bom, vamos deixar comigo aqui por enquanto, então. Que loucura, que loucura. Tá essa oscilação aí de sinais. Peço desculpa, pessoal, que não é assim comum, né? A internet do Morumbis sempre corresponde, para quem acompanha aqui, a gente fez mais de 100 jornadas já no estádio durante esses 2 anos aqui de AT e nunca tivemos uma queda tão grande da conexão. Alguém bateu o pé ali no famoso cabo C, né? Não temos aí hoje rede de internet conectada aqui no estádio do Morumbis por quase 15 minutos. Senna tá na raça ali, colocando o celular, o Senna e o seu interminável 4G da Vivo, mas já já estabiliza, tá? Enquanto isso, a gente vai mostrando para vocês aqui a entrada. Diga, Senna. Agora me ouve, Gabriel? Escuto, agora sim, Aê, perfeitamente. finalmente, a gente tá passando caos aqui, cara, sem sinal de internet, caiu tudo aqui geral. Vou deixando as imagens só com você aí, porque travou tudo. Estamos no celular aqui, tentando na raça aqui. Mas vamos que vamos. Perfeito, pode deixar que vem aí a chegada então do ônibus, né? Tá vazando bastante aquele famoso pagode aí, vou pedir pra produção deixar fechado o áudio aí por enquanto, porque tá chegando aqui o ônibus do São Paulo pra galera poder conferir então toda essa expectativa. Eu peço novamente pro Zé tirar o áudio que tá vindo aqui pra transmissão, porque está vindo com o famoso pagode. Agora sim, zerado pra galera, né? Zerado pra galera e em instantes a chegada do ônibus do São Paulo Futebol Clube por aqui. A gente está vendo então já o primeiro batedor aqui no portão principal, né? Já vindo, deve descer primeiro o Botafogo e aí na sequência o São Paulo. O Botafogo, como você assim, lembrou bem, né? Durante enfim, nosso começo do nosso pré-jogo, vem de uma eliminação doída contra o Vasco na Copa do Brasil. Ninguém imaginava o Vasco conseguindo passar do Botafogo depois do empate na ida, foi para os pênaltis e aprontaram contra o Botafogo ali. É mais uma competição que deixa de forma precoce aí o Botafogo na temporada e aí obviamente gera muita crítica da torcida. Vindo então a chegada do ônibus aqui no estádio do Morumbis, a chegada, portanto, com apoio do torcedor. E vem primeiro o São Paulo. O São Paulo descendo nesse momento o portão principal. Chega o tricolor paulista com o apoio do seu torcedor. Bora ouvir um pouco da galera. A chegada do São Paulo aqui no Morumbi, né? Nosso famoso Telezão chegando aqui então para essa partida contra o Botafogo pelo Campeonato do Brasil. Na casa, o São Paulo de Hernan Crespo e a festa, infelizmente, muito prejudicada pela distância, policiamento, a gente sempre comenta, mas vale falar novamente, né? Tá aí então a chegada do São Paulo Futebol Clube aqui no estádio do Morumbi. A gente está vendo ali na esquerda um baita isolamento e na direita também, né? O pessoal ainda à frente da galera e ainda colocaram a cavalaria hoje. Quer dizer, quem tá ali na direita não consegue ver nada da chegada do ônibus, mas grita e tenta trazer o seu apoio ao São Paulo. Então chega primeiro o São Paulo e aí na sequência vai chegar então o time visitante, o time do Botafogo aqui no estádio do Morumbis. É o São Paulo já na casa para essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Senna tenta estabelecer ali a conexão, tenta voltar em instantes aí com a nossa oscilação. Vou chamar o like da galera, hein? Você que tá com a gente aí, eu vi da última vez com 1.100 likes. Então bora para 1.500. Você que tá com a gente, deixa o seu like aí e espalhe aí o link para mais pessoas, porque a gente perdeu bastante audiência naturalmente pela queda da internet. Mas agora sim, voltando aí a estabilidade do nosso pré-jogo e fica o convite para a galera novamente. Você que chegou agora na live, lembre-se bem, a gente vai ter o nosso pré-jogo mega especial, 8 horas de pré nessa quinta-feira para o jogo contra a LDU. A gente começa às 11 horas da manhã, das 11 até às 7 da noite, o nosso pré-jogo do Arquibancada, e claro, narração de Fernando Camargo, de Renan Teixeira, e o nosso pós-jogo é então estendido por mais 1 hora, 2 horas, com a coletiva, zona mista e tudo que você deve conferir de LDU e São Paulo, e eu estarei direto de Quito, da altitude do Equador. Estaremos aí, então, o Arquibancada Tricolor para essa cobertura do São Paulo Futebol Clube, sempre contando com o seu like e a sua inscrição, que apoiam muito o nosso trabalho. 1h39 para a bola rolar. Em instantes chega o Botafogo, a gente informa para vocês
E só trazer esse geral aqui de novo, né, que a gente sempre mostra, da obra aqui no entorno do Morumbis, né, da obra do córrego já bastante avançada. A gente sempre mostra para vocês aqui, deu uma boa baixada aqui já. Antes ela estava um pouco mais avançada, agora ela já consegue invadir um pouco mais aqui a praça. E ó, tá já a todo vapor aqui. A gente vê já um pouco do esboço aqui do primeiro piscinão, né? A gente já vê ali um pouco de lama, de água por ali, mas as obras então da prefeitura já rolando aqui no entorno do estádio. E aí, cara, isso vai ser bom por dois motivos, né? Primeiro porque já é um problema muito antigo aqui do bairro, em dias de chuva forte, é ficar o entorno do estádio alagado. Isso invadia muitas vezes o cara social, né? Então a gente lembra aí de imagens lá para 2021, acho que foi a última vez, 21, 22, que, cara, o social foi assim tomado por água, invadido, e aí dá um baita prejuízo para o São Paulo, invadiu o vestiário, ficou tudo alagado, baita prejuízo material para o clube, e sempre isso, né? Então é uma luta que foi travada já há décadas e que, enfim, felizmente agora está sendo executada essa obra. Dois piscinões que estão sendo construídos, né? Um aqui e um mais próximo do clube social. E aí, em dias de chuva mais forte, vai ser escoada essa água para esse piscinão. E aí não vai ter alagamento, promete não ter alagamento aí no clube social do São Paulo. E aí, obviamente, não tem prejuízo material para a instituição, né? A gente sabe que é um prejuízo muito grande você ter em chuvas fortes esse alagamento sempre. Então, a gente espera que isso consiga avançar o quanto antes. E aí tem a questão também do estádio novo, né? Do tal do estádio novo, que caso São Paulo vá de fato reformar, passa também por essa obra, né? Passa também pela canalização do córrego Antonico. Então eles estão esperando também, deixando a tal da W Torre em stand-by, esperando a obra que tem estimativa de conclusão para o meio barra fim de 2026. Ô, Acho que o Gabriel, Cielo está de volta conosco. Diga. já de volta, me ouve bem? Ouço maravilhosamente, Ricardo Senna. Que bom, agora sim, temos sinal de volta, né? Teve uma pane geral aqui de internet, agora voltando aqui, tudo ao normal, então a gente agradece, a galera ficou com a gente aqui. Eu ia pedir pro Gabriel descer lá no meio da obra ali, descer no canteiro ali para mostrar em loco, porque repórter raiz é isso, tem que descer lá na lama, né? Mas acho que não vai dar para você pular essa grade aí, né, Gabriel? Não, tô bem, Ricardo. A gente tá com quantas pessoas na live? Quantos guerreiros aguentaram aqui essa lorota enquanto a internet caiu? Estamos com quase 4.000 pessoas aí que voltaram firme aqui para nossa live para acompanhar a chegada dos ônibus, né? Viram a chegada do ônibus do São Paulo e daqui a pouquinho a do ônibus do Botafogo. Agora o que eu ia falar aí, Gabriel, é o seguinte, o bloqueio cada vez mais distante, né? Você mostrou ali do lado direito, do lado esquerdo ali da rua da Avenida Jules Rimet, mas da Giovanni também tem um bloqueio maior ainda, além da cavalaria atrapalhando a visão, né? É cada vez pior pro torcedor, né, Gabriel? É isso que eu falo, não basta estar longe, ainda coloca o cavalo na frente da galera, quer dizer, é para não ver mesmo, né? É quase assim, fica em casa, não venha, porque fica muito, muito ruim para a galera poder fazer a festa, poder trazer o seu apoio. E, cara, de novo, né? Eu sempre falo isso. Em jogos assim não é um rival histórico do São Paulo, Botafogo. Oscilou de novo a internet aqui, Mas agora é o uma Gabriel certa voltou. preguiça de trabalhar, de fazer o bloqueio, né? Porque faz uma organização certinha ali, coloca de repente a vinda do Botafogo primeiro, de repente fica mais fácil, né? Você desce o Botafogo, aí você deixa um pouco mais avançado depois desse recuo e desce o time do São Paulo com mais festa da galera. Esse é um problema de anos já aqui no estádio do Morumbi, que vai ficando cada dia mais longe. Eu acho que não vai ter muita resolução em breve não, Ricardo Senna. Eu não vejo ninguém combatendo isso, né? Ninguém tentando mudar. Exato, né? Infelizmente é algo que assim, a gente poderia ter, né, uma boa vontade ali de fazer uma festa maior para o torcedor, né? Para poder, sei lá, deixar mais próximo, né? Deixar esse torcedor um pouco mais perto ali. Organizar, chega primeiro o ônibus do adversário, passa rapidinho, como era, né? Quantas e quantas vezes foi assim, né? Mas enfim, são coisas que a gente sempre fala aqui, né? Sempre a gente vai
apontar, né? A gente pede a compreensão de vocês, porque a internet ainda vacila um pouquinho, né? Dá uma oscilação. Na do Gabriel aí, que está na frente aqui do estádio do Morumbis. E só enquanto a gente ajusta aqui o nosso GC, a expectativa é de mais de 35 Aqui sendo a mil chegada do ingressos. Botafogo. Vamos lá com o Gabriel. É isso, de volta aqui, tivemos uma pequena queda de internet, vem voado aqui o ônibus da equipe do Botafogo, Transacriana, hoje é o ônibus genérico, a gente sempre faz o palpitômetro aqui do ônibus genérico, ainda ganha Lira Bus, mas Transacriana é o que transporta o Botafogo já na casa, então, para essa partida, as duas equipes já então aqui no estádio Morumbi, o São Paulo chegou um pouquinho mais cedo e agora a chegada do Botafogo por aqui também para essa partida. Em instantes, a escalação do São Paulo também, Ricardo Senna. Vou voltar então com você aí com a imagem do estádio, do campo para a galera. Em instantes, a escalação do São Paulo para encarar o Botafogo. Boa, valeu, Gabriel, trazendo pra gente em primeira mão aí, ao vivo, a chegada dos ônibus aqui no estádio do Morumbi. Então daqui a uns 20 minutinhos, mais ou menos, a gente já deve ter a escalação oficial de São Paulo e Botafogo para esse jogo que começa às 5h30 da tarde, já num gelado Morumbi. Já tá começando a ficar frio aqui, ventando bastante e a temperatura vai cair, mas não dentro de campo, que a temperatura dentro de campo esteja quente. Então você vai acompanhando aqui com a gente o nosso pré-jogo aqui do Arquibancada Tricolor. Inscreva-se, deixa o seu like, participe com a gente. E obrigado a todos os amigos que entenderam aí e compreenderam aí essa dificuldade técnica que aconteceu para todos os canais que estão no Morumbi, né? Caiu a internet geral, todo mundo aqui ficou sem internet e a gente foi na raça aqui no celular até voltar a conexão do estádio aqui. Tá tudo certo aí, 100% pra gente voltar a nossa resenha aí. Ó, deixa o seu palpite, deixa seu placar aí, eu quero saber como é que tá o seu otimismo aí, viu? Vão falando aqui com a gente aqui como é que vai ser o placar do jogo de hoje. Quero saber e também de que cidade que vocês estão falando, de que cidade que vocês estão acompanhando a jornada aqui do Arquibancada Tricolor. Hoje teremos mais de 35 mil torcedores pro jogo de hoje. Eu acho que pode chegar nos 40 mil, hein? Acho que dá para chegar nos 40 mil, que sempre tem aquela galera que compra de última hora, que resolve de última hora ali depois do almoço de domingo, falar assim, não, vou lá pro Morumbi, é domingo, depois é Libertadores, então vamos que vamos aí, ó. Tem uma galera aqui que eu já tô vendo, ó, Ilhota, Santa Catarina, 3-0, Netuno, a Nath tá em Buenos Aires, 3-0 pro São Paulo, galera aí participando bastante, Aracaju, Las Vegas, ó, tem gente de tudo quanto é lugar aí e participando conosco aqui no Arquibancada Tricolor. É isso aí, galera, vai deixando seu like, vai deixando sua inscrição para nós aqui, porque a gente depende de vocês aí, né? O nosso trabalho depende totalmente de vocês aí, a mídia alternativa, a mídia independente fazendo o seu trampo aqui conosco, viu? Vamos que vamos. O que mais aqui? Deixa eu ver da onde que tem a galera. Jaraguá do Sul, Rio de Janeiro, Ipanema, ó, Minas Gerais, Limeira, caramba, Sergipe, tem muito São Paulino no Sergipe, New Jersey, Estados Unidos, Araçatuba, Natal, Aracaju, Caxias, Penaforte, Ceará. Olha, muita gente aí de todos os cantos do Brasil estão conosco aí enquanto vocês acompanham imagens aí do nosso gramado que está pronto para receber São Paulo e Botafogo daqui a pouco, que os dois times já estão aqui no estádio. Ó, uma escalação provável do São Paulo, provável ainda, tá? Daqui a pouquinho a gente vai saber a real mesmo, mas uma provável escalação do São Paulo deve trazer Rafael no gol, Tolói pela direita ali da zaga, Arboleda e Alan Franco, fechando a trinca de zagueiros. Na ala direita, Cédric Soares, na esquerda, Enzo Dias. Meio de campo formado ali numa provável escalação com o Alisson, Marcos Antônio e Rodriguinho. E o ataque com Dineno e Rigoni. Isso uma provável escalação. Daqui a alguns minutos a gente vai saber na real qual é a escalação do São Paulo, tá bom? A gente vai saber, ainda não saiu, pelo menos oficialmente ainda, esta escalação tricolor aí para este jogo de hoje. Confronto que colocam aí os dois times que estão brigando aí para ficar no G6, né? O Botafogo vem eliminado da Copa do Brasil depois que perde nos pênaltis para o Vasco da Gama no confronto regional. O São Paulo que no último jogo do Brasileirão sofreu um revés diante do Cruzeiro, mas jogando bem lá no Mineirão. Não merecia aquela derrota, né? Não merecia mesmo. Mas o São Paulo vindo de uma sequência muito boa no Brasileirão, né? Várias vitórias seguidas e conseguindo chegar aí
numa escalada boa, né, na tabela do Brasileirão, chegando ao 7º posto aí e brigando para conseguir a vaga, né, direta para Libertadores ou então garantir aí um G6, quem sabe, né? Então vai ser complicado, é um jogo bem difícil, lembrando que tem toda a expectativa ainda também para o jogo de quinta-feira contra a LDU de Quito na Copa Libertadores, quartas de final. Então, dependendo de como for o decorrer desse jogo de hoje, dependendo de como for o desenvolvimento da partida, se o São Paulo conseguir aí ter, de repente, quem sabe, um placar bom, interessante aí para o São Paulo conseguir uma vantagem, aí, de repente, o tricolor pode até ter alguns jogadores poupados aí no decorrer da partida por Hernan Crespo. Só que do meio para frente não tem mágica, né? A gente estava falando muito disso. A montagem do elenco ela está prejudicada aí para o ataque, então o Crespo vai provavelmente de Rigoni e de Neno. Então daqui a alguns minutos você vai ter a escalação em primeira mão aqui no Arquibancada Tricolor para São Paulo e Botafogo. Vão deixando seus palpites, cara. Quero os seus likes, quero sua inscrição no canal, mas quero seus palpites aí. O Romeu tá falando lá de Olímpia, falando que vai ser 4-1 para o São Paulo. O Fagner já tá mais comedido, 1-0. Então quero saber como é que tá o otimismo de vocês aí para esse jogo de hoje, que vai ser bem complicado, mas eu tô com otimismo que o São Paulo vai conseguir uma vitória boa aí, se Deus quiser, né? Pra gente escalar mais ainda e ir tranquilo lá para Quito enfrentar a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores. E você, que é sócio torcedor, corre para tentar garantir o seu ingresso para o jogo de volta aqui da Libertadores dia 25, quinta-feira, 7 da noite também, hein? Não vai se perder no horário aí da agenda. 7 da noite, dia 25. Já para quinta-feira? Caramba! Para quinta que vem, dia 25, 35 mil já. Caramba, cara. Vai ter casa cheia mesmo. E a gente sabe como que é uma noite de Libertadores no Morumbi, como é uma quarta de Libertadores mesmo quando ela é quinta, né? Como diria o Hudson. Mas é isso aí. Casa cheia, festa. E que a gente consiga hoje já ir mais tranquilo para lá, né? Bom, vamos seguindo aqui com a nossa pauta enquanto a gente aguarda a escalação do São Paulo oficial.